Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua hora semanal de estudos. Aqui você vai aprender como cuidar de seus pacientes com glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E nessa aula de hoje eu vou dar algumas dicas para você que acabou de entrar na residência de oftalmo. Parabéns aí, acabou de entrar no seu R1, tá meio desesperado, meio perdido, precisando de uma direção aí de como conseguir aprender glaucoma para conseguir conduzir os seus casos, cuidar dos seus pacientes. Então, essa aula é para te dar algumas dicas sobre isso. Eu vou falar aqui um pouco mais voltado para o glaucoma, que é a minha área, mas acaba que isso pode se aplicar a qualquer tema que você vai estudar aí na vida. Você vai poder aplicar algum desses conceitos que eu vou falar para vocês aqui. Essa aula vai valer tanto para quem conseguiu uma aprovação para um serviço de residência top, aquele serviço que tem todas as especialidades, tudo de equipamento, de tecnologia, e vale também para quem está num serviço que não é um serviço tão forte assim, que tem as suas deficiências e que quer saber como aproveitar o melhor possível essa sua formação. Então, eu vou te dar algumas dicas para as duas situações. Acabou de entrar na residência, o que eu quero te dizer é que você está no melhor momento para estudar e para aprender as coisas que vão fazer diferença na sua formação profissional pela vida inteira, coisas que você vai aplicar na prática por muitos e muitos anos. Então, aproveite muito esse comecinho da residência para estudar, para ver muito paciente e para acumular o máximo possível de conhecimento. Não seja aquela pessoa que espera chegar nos últimos meses do R3 para pensar, puxa, tá acabando a residência, eu não aprendi quase nada, preciso estudar, porque esse vai ser um momento que você vai ter outras preocupações. Quando você chegar no seu R3, você vai querer operar, você vai estar preocupado com a prova de título do CBO, você de repente já vai estar preocupado em procurar uma vaga de fellow, um emprego. Então, não deixa para ser o final da residência o momento que você vai adquirir conhecimento. E nem o momento de estudar para a prova do CBO, porque o que a gente aprende para a vida é muito diferente do que a gente aprende para fazer uma prova de título e ser aprovado. São conhecimentos diferentes que a gente precisa na lida do dia a dia com o paciente, e esse conhecimento da prática que vai te construir como profissional, o começo da residência é o melhor momento de você adquirir esse conhecimento. E qual é o maior erro que eu vejo todos os residentes de oftalmologia cometerem? Um grande erro que eu vejo em vocês, uma grande preocupação, é achar que tudo que vocês precisam aprender que vai ser a residência que vai ensinar para vocês. Vocês acham que a residência dá todo o conteúdo assim numa bandeja e que vocês não precisam se esforçar por conta de vocês para isso, que vocês não precisam correr atrás de mais nada, que é função da residência dar para vocês todo o conhecimento que vocês precisam. Quando na realidade não é bem assim. A residência ela vai te dar muito bem aquela base de conhecimento que você vai usar na sua profissão. Mas quando você quer aprofundar num ou outro tópico, se você quer sair um pouco do feijão com arroz e se especializar em algo a mais, você não vai conseguir necessariamente diretamente na residência esse conhecimento, a não ser que tenha ali na sua residência um staff que é referência numa cirurgia tal que você quer muito aprender a fazer, mesmo que não seja uma coisa mais básica. Então, a gente aprende na residência a operar uma catarata, mas a gente não aprende a fazer uma vitrectomia de buraco macular, entende? Então, não dá para achar que porque você está numa residência boa, que você vai sair de lá o oftalmologista mais completo, que faz tudo, e naqueles 3 anos você vai aprender tudo que você precisa saber para sua vida inteira. Não vai ser assim, tá?
Eu vou contar uma história para vocês que, para mim, foi o momento que virou a chave disso na minha cabeça, de que eu não ia aprender tudo na minha residência. Essa história aconteceu quando eu era residente e eu estava acompanhando um dos fellows do serviço, que era o fellow de catarata. E aí eu estava lá aprendendo a operar catarata e eu ficava assistindo ele operar, eu ficava de auxiliar dele nas cirurgias e ficava basicamente assistindo e tentando sugar alguma coisa ali de conhecimento. Esse fellow, ele é um excelente cirurgião, ele sempre foi um cara diferenciado que sempre operou muito bem. Mas eu me lembro que nesse dia ele ia fazer pela primeira vez uma fixação escleral num paciente dele. Tinha sido uma complicação de faco de outro residente e aí ele ia fazer a fixação escleral daquela lente. E ele nunca tinha feito uma fixação escleral, porque uma fixação escleral não é normalmente uma cirurgia que um residente faz. É mesmo uma cirurgia de fellow e de staff normalmente. Ele nunca tinha feito, ele estava no fellow, ele ia fazer a primeira vez, não tinha ninguém para ensinar para ele, quem estava do lado dele era eu, o residente. E eu me lembro que ele tinha um livro aberto numa mesa que estava atrás dele, com o passo a passo da cirurgia, e ele fez a cirurgia e aquele paciente ficou maravilhosamente bem. E aí eu fiquei chocada assim, porque caramba, não tinha ninguém ensinando para ele. Ele foi e fez. Por quê? Porque ele já era um excelente cirurgião, tá? É claro que você não vai sair por aí operando gente sem saber o que você está fazendo. Mas ele já tinha uma mão cirúrgica fantástica, ele era um cirurgião excelente, ainda é, opera muito até hoje. E ele correu atrás e aprendeu a fazer. Então isso virou a chave na minha cabeça de que a residência não ia me dar as coisas de bandeja, que eu tinha que correr atrás e aprender coisas por minha conta também, tanto buscando com outras pessoas que tinham mais experiência, quanto buscando conhecimento teórico também e aplicando na minha prática as coisas que eu aprendia na teoria, que era exatamente o que ele estava fazendo ali naquela hora. Bom, agora, dependendo de qual serviço você estiver, você vai ter acesso a mais recursos ou menos recursos, e isso vai influenciar diretamente na maneira como você vai buscar esse conhecimento. Pode ser que você esteja num serviço como o da foto de cima, que está lá totalmente equipado, com os aparelhinhos novinhos, tudo bonitinhos. Pode ser que você esteja num serviço mais como o da foto de baixo, sem tanto recurso e que você não vai ter tudo ali à sua disposição para poder usar na sua prática diária. Mas, de uma forma ou de outra, você pode fazer por onde ter a sua boa formação, tá? Se você já está num serviço de referência, que você vai ter staffs de todas as subespecialidades lá para você aprender, desde córnea até baixa visão, até neuroftalmo, você vai ter acesso à tecnologia de exame, você vai ter recurso financeiro para conseguir, por exemplo, aprender a colocar uma válvula de AMED, que num outro serviço com recurso financeiro menor você não vai ter acesso. Você vai ter conteúdo teórico e prático. O único cuidado que você tem que ter e que acaba sendo importante nesses serviços muito completos é de não se acomodar, de justamente por o serviço te oferecer muita coisa, você ficar só no que o serviço te oferece. Porque não existe um serviço perfeito, ideal, não existe aquele profissional perfeito, ideal, que sabe tudo da área dele. Então, quanto mais você aprender com fontes diferentes, melhor é, mais experiência você vai ter. E acaba que quando você está num serviço muito completo, você não tem tantas fontes diferentes, você fica mais meio que restrito àquela conduta do serviço. Então, não se acomode por estar num serviço muito completo e mesmo assim busque aprender com outras pessoas, tá? Agora, se você está num serviço que não é tão top assim, isso não é nenhuma preocupação, isso é uma necessidade, porque você não vai ter todo esse conhecimento acessível, fácil, você vai ter que buscar esse conhecimento. Por outro lado, os serviços que não são tão completos, eles costumam ter uma carga horária um pouquinho mais flexível
E aí isso vai te possibilitar buscar em outros serviços complementar aquela sua formação, tá? Então você vai procurar estágios em outros serviços que tenham uma especialidade que não tenha na sua. Muitos serviços têm esse tipo de acordo, ou se não tem, você mesmo pode buscar fazer. Você vai buscar conhecimento em curso de wet lab, de congresso. Você vai buscar acompanhar outros profissionais que não são do seu serviço nesse seu horário livre. Então, se por um lado é ruim você não ter acesso a toda essa diversidade na sua residência, por outro lado, isso vai dar a oportunidade de você buscar por sua conta e de escolher, de repente, de você dedicar mais carga horária a uma especialidade que te interessa mais, e de buscar um profissional que você admira e que você queira acompanhar. Talvez isso para vocês que acabaram de entrar na residência possa parecer meio estranho, mas na prática não é, e é muito usual para gente. Eu sou staff num serviço de residência bem grande aqui no Rio, que é o CEPOA, que é um serviço que tem 6 residentes por ano, e eu recebo mesmo assim residentes de outros serviços que às vezes não tem muita disponibilidade de staff de glaucoma, ou até tem um staff que só faz a parte clínica e o centro cirúrgico está meio parado, e aí eles me buscam. E eu recebo numa boa, e conheço vários outros staffs de vários outros serviços que também recebem. Então isso pode parecer meio esquisito, mas como assim? Eu vou chegar e vou começar a acompanhar num serviço que eu não sou residente? Mas isso acontece bastante, tanto durante quanto depois da residência também. Organizar o seu tempo, a sua agenda para fazer tudo isso. Afinal, você está na residência, que tem uma carga horária de atendimento puxado, você tem que ter tempo para se divertir, para praticar uma atividade física, e você ainda tem que estudar conteúdo teórico, de repente você viaja todo final de semana para visitar a família. Como é que você vai organizar a sua rotina para ter tempo de fazer tudo isso acontecer? A dica que eu vou dar para vocês aqui é de um livro. Na verdade, eu vou dar uma dica no geral de vocês acompanharem o conteúdo do Jerônimo Temel, porque ele tem muita coisa de redes sociais, ele tem muito vídeo falando sobre produtividade no YouTube, no Instagram, e ele tem esse livro, Produtividade para Quem Quer Tempo, que é excelente. E todo o conteúdo dele, como um todo, me ajudou muito a me organizar para ser mais produtiva e para poder coordenar meu tempo. Importante vocês entenderem que produtividade não quer dizer trabalhar muito. Produtividade é você conseguir produzir resultados excelentes sem precisar ter tanto esforço. Então isso é uma coisa que todo mundo quer, né? E uma coisa que me ajudou muito, que eu comecei a fazer depois da residência, na verdade, mas se eu tivesse descoberto isso na residência teria me ajudado muito, foi organizar o meu dia antes de ele começar. É, todo dia de noite, antes de eu dormir, eu faço uma listinha de coisas que eu preciso fazer no dia seguinte e coisas que eu não vou fazer no dia seguinte também. Então, eu planejo o meu dia na véspera e eu recomendo que vocês façam isso também. Então, todo dia de noite eu listo até 5 atividades que eu preciso fazer no dia seguinte. Não adianta você querer listar 15 atividades, que não vai dar certo. Então, liste no máximo 5 atividades que você queira fazer, que sejam importantes para fazer no dia seguinte. E liste também 5 coisas que você não vai fazer, porque se você fizer, aliás, 5 não, liste 3 coisas que você não vai fazer, porque se você fizer, vai te atrapalhar. Por exemplo, amanhã eu preciso editar essas aulas que eu estou gravando hoje, eu preciso fazer as minhas cirurgias do dia e eu preciso ir no mercado. É verdade, não é um exemplo fictício, é um exemplo verdadeiro. Então eu tenho 3 atividades para fazer no meu dia de amanhã que são importantes. O ideal, se possível, é que você sempre comece o seu dia pela atividade mais importante do dia. No meu dia até vai dar certo, porque minhas cirurgias são de manhã, então eu vou começar pela atividade mais importante do dia, que são minhas cirurgias. De tarde eu vou no mercado e vou editar as minhas aulas.
E o que que eu não vou fazer no dia para que isso possa acontecer? Bom, quando eu abrir o meu computador para fazer a minha edição, eu não posso ficar vendo rede social e vídeo aleatório no YouTube, porque senão eu não vou fazer o que eu preciso fazer. Então, uma coisa importante para eu listar é que eu não vou entrar no YouTube, porque é uma tentação muito assim, significativa. Afinal, eu vou ter que abrir o YouTube para poder subir os vídeos. Então, eu não vou assistir vídeo no YouTube para eu poder dar tempo de subir, editar e subir lá as minhas aulas. Deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona isso? E aí você vai escrever essa listinha sua de tarefas e no dia seguinte você vai seguir de acordo com o programado. Como eu disse, não adianta você colocar mais tarefas do que cabem no seu dia, senão você só vai se frustrar com isso. Então coloca o que cabe de tarefas no seu dia e não necessariamente precisam ser tarefas de trabalho. Ir para academia é uma tarefa importante que você precisa cumprir no seu dia, afinal todo mundo tem que fazer alguma coisa de atividade física em algum momento. Então procurem se organizar dessa maneira e não assim ir fazendo as coisas ao acaso quando dá tempo. Você tem que criar o momento para aquilo e não esperar aquele momento cair do céu. Então programem o dia de vocês, que vocês vão ver que quando vocês fazem isso e quando vocês colocam lá assim, não vou passar mais do que meia hora no Instagram, e você realmente cumpre aquilo, o seu dia rende muito mais do que você imagina, tá? Outra dica que eu dou para vocês otimizarem o tempo, não diretamente ligado com essa questão de produtividade, mas a maneira como vocês organizam o tempo de vocês, é que vocês tenham um custo de vida baixo. Porque senão você vai acabar tendo que trabalhar, dar plantão, mais do que seria o ideal durante a residência. E aí isso vai consumir o seu tempo de estudo, porque você vai estar trabalhando em vez de estudar. E muitas vezes trabalhando com um plantão de clínica que não vai te render em nada do ponto de vista profissional no futuro, tá? Então, não vai querer morar no lugar mais caro da cidade, sabe? Não vai querer ir na festa mais cara que tem se você pode ir numa festinha mais basiquinha, sabe? Tem um custo de vida mais humilde e um pouquinho mais abaixo do que você gostaria que fosse nesse momento, porque senão você vai ter que ficar se matando de trabalhar durante a residência e você só tem esses 3 anos. Depois você não vai ter outra oportunidade. Já para ganhar dinheiro, você vai ter muitas oportunidades mais para frente. Então, deixa isso para outro momento. É claro que eu sei que você tem que pagar seu aluguel, pagar suas contas, pagar sua comida, pagar sua diversão, mas não exagere o gasto da sua vida com coisas que não são necessárias e que não vão fazer tanta diferença assim para você nesse momento, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de técnicas de estudo para vocês, de como estudar e realmente aprender. Não só gravar naquele momento e aí depois de um mês você já esqueceu tudo aquilo que você estudou. Existem duas maneiras excelentes de você fixar na sua cabeça o conteúdo que você estuda. Uma maneira é aplicação na prática e a outra maneira é fazendo revisões periódicas. Aplicação na prática, como assim? Você teve uma aula de glaucoma, no dia seguinte você atendeu lá na residência um paciente de glaucoma, não atende de qualquer jeito. Procura revisitar aquele conteúdo daquela aula, de repente pega a tua anotação, vê lá aquele slide que você tirou foto no celular e tenta aplicar na prática aquele conteúdo teórico que você teve, porque o nosso cérebro ele funciona muito bem em termos de memória quando ele vincula um conhecimento teórico com uma aplicação na prática. Se você não faz esse vínculo, o seu cérebro apaga aquela memória rapidinho, tá? Então, quanto mais você aplica na prática o que você está estudando na teoria,
mais você está realmente aprendendo aquele conteúdo. Se você não aplica na prática, você até entendeu o que estava lá no livro, você entendeu a aula, mas aquilo não gerou um aprendizado de longo prazo, tá? Outra coisa muito importante para essa função são as revisões. Sempre que a gente assiste uma aula, a gente grava muito bem aquele conteúdo por algumas poucas horas. E aí você fica numa ilusão de achar que você sabe tudo sobre aquele assunto, quando na verdade você ainda não aprendeu aquele assunto. O que você fez foi entender aquela aula. Você entendeu tudo que te foi exposto. Se você não fizer nada, se você parar por aí, o que vai acontecer é que conforme o tempo vai passando, o seu cérebro vai fazendo essa curva de esquecimento que está aí nesse gráfico. E o que você realmente aprendeu daquela aula, depois de alguns dias, é próximo a zero. Por melhor que seja aquela aula, por melhor que seja aquele professor, por mais que você se interesse no conteúdo, o seu cérebro não vai fixar como aprendizagem aquele conteúdo se você não revisar. Se você só viu uma vez e depois não viu mais, o seu cérebro vai esquecer. E esse esquecimento ele já começa poucas horas depois de uma aula. Agora, olha o que acontece quando você revisa esse conteúdo. Então você teve uma primeira aula, tá aí a curva vermelha. Você lembrou de muita coisa depois da aula, conforme os dias foram passando, você esqueceu todo aquele conteúdo. Agora, quando no dia seguinte, lá no primeiro dia do gráfico, quando você revisa, isso joga lá para cima a quantidade de informação que ficou retida no teu cérebro. E essa curva de esquecimento, ela vai ficar mais perto do plano. Em vez de estar uma curva assim, ela vai ficar mais próximo da linha horizontal. Então você vai ter por mais tempo mais conteúdo. E aí, se 2 dias depois você revisa novamente aquele conteúdo, repara que quanto mais revisões você vai fazendo no gráfico, um maior percentual daquele conteúdo vai fixando na sua memória de longo prazo. Se você abandonar de vez, ela vai descer do mesmo jeito. Ela vai descer muito mais devagar essa curva, mas ela vai descer. Então, Samantha, você estuda ainda glaucoma depois de tantos anos? Sim, eu estudo ainda glaucoma. Toda vez que eu vou montar uma aula nova, é uma maneira de eu dar uma pesquisada e ver se saiu algum artigo novo sobre aquele assunto e de eu dar uma revisada no conteúdo que eu já tinha sobre aquele assunto. Então, a gente sempre continua estudando. Essas revisões periódicas, elas acabam que viram revisões para a vida. E você precisa já criar esse hábito desde agora, porque vai ser com essas revisões periódicas que você vai realmente aprender o conteúdo e não só entender o que foi dito e depois esquecer. Então essa é a maneira de fixar o conteúdo. Fora da residência, de acompanhar um outro médico fora que não é do seu serviço. Samantha, como que eu faço para conseguir isso? Eu não conheço ninguém. Eu também não conhecia, não tenho nenhum médico na minha família. Eu era muito tímida, hoje em dia eu já perdi essa timidez de correr atrás das coisas quando eu preciso. E eu vou te explicar mais ou menos como que funciona isso. Toda vez que você for num congresso, você tem uma oportunidade excelente de networking, ou seja, de conhecer gente interessante do ponto de vista profissional. De repente você vai conhecer alguém interessante de outros pontos de vista também. Mas vamos supor que você foi no congresso, viu uma aula, e aí você adorou aquela aula, aquela professora explicou super bem, ela é da sua cidade, você quer de repente tentar acompanhar o serviço dela, e aí você pode se aproximar, fazer uma abordagem e a dica que eu te dou sobre isso é que esses profissionais que são referências das suas áreas, em geral, são pessoas que gostam de ensinar, que têm um vínculo acadêmico. Então, aquele cara que está ali dando aula no congresso, se ele não gostasse de ensinar, ele não estava dando aula no congresso, sabe? Ele estava lá no consultório dele, levando a vida dele. Então, aquela moça que é staff num serviço de residência, ela certamente
certamente ganharia mais dinheiro no consultório dela. Ela tá lá porque ela gosta. Então, essas pessoas que são referências nas suas áreas e que têm e que são ativas no meio acadêmico, elas fazem isso porque elas gostam. Então, não tenha vergonha de chegar e pedir, perguntar de qual serviço é, se pode acompanhar, perguntar para colegas seus que fazem residências em outros serviços. Vem cá, no meu serviço não tem um especialista em retina cirúrgica. No seu serviço tem retina cirúrgica? Será que eu posso acompanhar lá? Tem uma abertura para um estágio e tal? Então, exercita um pouquinho e tem uma certa dose de cara de pau, porque isso vai te levar muito longe. Mas eu sei que para vocês isso deve parecer muito difícil, porque para mim era muito difícil. Eu era muito tímida, principalmente na época da faculdade, na época da residência também. Então, eu tinha vergonha de tudo, mas a dica que eu vou dar pra vocês aqui é de uma série que eu amo, que é This Is Us, que é uma série que já acabou, com certeza muitos de vocês assistiram. E tem um casal nessa série e toda vez que eles estão numa situação de vida meio difícil, meio dramática, que eles não sabem o que fazer, eles fazem um joguinho que eles chamam de Worst Case Scenario, que consiste basicamente em eles lançarem tudo que pode acontecer de pior na vida deles se eles fizerem isso ou aquilo. Então, tô pensando em largar meu emprego. O que pode acontecer de pior? A gente vai perder nossa casa, a gente vai virar mendigo, nossa filha vai virar prostituta. Então, é isso daí que consiste a brincadeira. E depois que eu vi a série, eu passei a aplicar isso em algumas coisas da minha vida. E é muito legal quando você para e pensa realmente assim, o que de pior pode acontecer. E aí você vê que o de pior que pode acontecer muitas vezes não é tão ruim assim e você vai sobreviver e vai levar a sua vida e vai ser feliz do mesmo jeito. Então pensa só, você gostou de uma aula num congresso e quer pedir para aquela médica que deu a aula para você acompanhar ela no serviço dela. O que de pior pode acontecer? Acontecer é simplesmente ela dizer que não. Talvez ela te humilhe publicamente na frente dos seus colegas de residência, talvez. Mesmo assim, você vai sobreviver, você ainda vai se formar, você ainda vai passar na sua prova de título, você ainda vai arrumar emprego. Então, o que de pior pode acontecer não é tão ruim assim. Então, não tenham vergonha de pedir. E a gente consegue muitas coisas desse jeito, viu? Agora, se você está buscando complementar um pouco do conteúdo teórico da residência, eu já deixo para vocês aqui uma dica de uma ótima opção, que é o meu curso Glaucoma do Básico à Prática. Nesse momento que esse vídeo dessa aula aqui está sendo lançado no YouTube, o curso ainda não está com inscrições abertas, ainda vai abrir, mas não se preocupa que quando abrir eu vou avisar para vocês aqui. E se você está vendo essa aula no futuro, dá uma pesquisada, porque pode ser que já esteja aberto o curso. Se estiver, provavelmente o link de inscrição vai estar aqui embaixo em algum lugar ou aqui nos comentários, talvez. Eu espero que essa aula tenha servido para dar um guia e para organizar um pouco as ideias de vocês nesse momento meio perdido de começo de residência. Boas-vindas para vocês na residência. Eu espero que sejam 3 anos muito legais, como os meus foram. Sempre tem um pouquinho de perrengue, mas as memórias que ficam depois são muito boas. Eu espero que seja assim para vocês também. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser pedir minha ajuda com algum caso de algum paciente seu, você pode me encontrar aqui nos comentários do YouTube, no direct do Instagram, ou então você pode me mandar um e-mail nesse e-mail que está aparecendo na sua tela também, e aí eu faço um compilado dessas dúvidas e desses casos para discutir e apresento para vocês numa live semanal. Vocês me encontram no Glaucoma Academy, que são as minhas redes sociais para médicos oftalmologistas. E vocês me encontram também no Papo Glaucoma, que é a minha rede social voltada para pacientes e para o ensino de pessoas leigas e de prevenção da cegueira por glaucoma. Eu espero que essas minhas dicas te ajudem a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma e até semana que vem com mais uma aula.